Em 2024 eu fiz um vestibular e um dos livros que eu tinha que ler meio que mudou a minha vida. Depois que eu li esse livro, a minha cabeça se expandiu de um nível completamente louco. Ele basicamente me mostrou de que se você quer e você está disposta a fazer, andar o caminho para chegar onde você quer, você vai chegar lá. Não interessa, porque tá distante, porque eu sou pobre, porque não sei o que, porque não interessa. Você vai chegar lá. Tem algumas faculdades que fazem vestibular próprio. E eu gostei muito, mas, enfim, os vestibulares ele pede pra ler livros de literatura. As questões de literatura da prova não são sobre a matéria de literatura, são sobre livros que a gente lê. E as perguntas são tipo, por que aconteceu tal coisa? E é tipo sobre o livro. É meio que uma fofoca sobre o livro. Mas enfim. Aí, um desses livros era Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. E esse livro eu já conhecia na minha adolescência, de que tipo livros brasileiros que você precisava ler. Esse livro só que eu nunca tinha lido, tipo, tava na minha lista de mais de 100 livros, de um dia eu tenho que ler esse livro muito. Mas, em 2024 eu tinha que fazer a prova e eu fiz, finalmente, vou ler esse livro. E eu fui ler o livro e, meu Deus, uau. O livro é sobre o quê? É uma mulher mineira que tá em São Paulo e ela foi, 10 anos antes, 15 anos antes, foi pra São Paulo, como sempre acontecia, nos anos 40, anos 50, vou trabalhar lá. E o que aconteceu foi que ela trabalhou e tal, mas ela teve 3 crianças e das 3 crianças nenhum pai, se importou com a criança e ela cuidava só. E por causa disso, ela acabou morando na favela e ela não conseguia trabalhar porque ela tinha que cuidar das 3 crianças e ela trabalhava com reciclável, catando reciclado e vendendo. E esse livro é uma história real, é uma história da própria escritora. Esse livro é meio que um diário. Meio que não, é o diário dela e ele foi meio que editado e publicado. Então, o livro é um diário, ele é verídico e eu acho que é por isso que ele bate tanto em você, porque você sabe que aquilo ali tudo é real. Mas enfim, são 3 crianças e o diário é tipo, hoje eu só tinha tanto dinheiro e só deu pra comprar um saco de feijão e 3 pães. E eu tive que arrumar o que comer com esses coisas que eu consegui comprar hoje e com o que sobrou de ontem. Então, ela vivia literalmente quanto de dinheiro eu vou conseguir hoje pra gente comer amanhã. Era numa favela, eu não lembro o nome, mas essa favela não existe mais, ela foi demolida. Ela ficava meio que no centro de São Paulo. É aquilo, né? Pessoas que não tinham onde morar, vão fazendo sua casa assim, e vai juntando, e não tem infraestrutura, e não tem planejamento, não tem a prefeitura lá fazendo funcionar, então é meio que uma favela, né? É um livro que, ele é meio pesado. Eu costumo ler rápido, assim, quando eu engato na história e eu fico empolgada, eu leio muito rápido. Mas esse livro eu não conseguia ler muito rápido, porque chegava momentos que eu fazia eu preciso dar uma respirada e tal. Então eu lia todo dia, mas muito pouco. Porque ele é meio pesado, meio complicado, porque é a realidade de uma mãe sozinha que não tem o que comer e as crianças têm que comer e só coisa básica. O que esse negócio me pegou? Esse livro, mudou a minha perspectiva de vida. Por quê? Esse livro, quando você vai lendo, você vai ver que ela tá no fundo do poço. O poço tá aqui, ela tá aqui. O poço já acabou, ela já continuou cavando mais pra baixo do poço. Ela tá completamente no fundo do poço. Ela é mineira, não tem nenhuma família lá e, tá na merda. E no diário, ela, quase todo dia, ela fazia, mas agora eu vou parar de escrever isso aqui, essas besteiras, falando da vizinha. Vou escrever meu livro, porque eu preciso ter o meu livro escrito. Quando um jornalista chegar aqui, ele vai publicar meu livro e eu vou conseguir dinheiro, eu vou conseguir sair da favela e comprar uma casa pra mim e pra minhas crianças. Foi exatamente isso que aconteceu. Cara, exatamente isso que aconteceu. A única coisa que não aconteceu foi que ela escrevia livros fictícios, que ela queria publicar os fictícios, mas o que acabou sendo publicado foi o diário dela, que é o que a gente tá lendo aqui, né? Mas é isso que pegou na minha cabeça. De que quando ela tava abaixo do fundo do poço, ela montou uma meta de como ela sairia dali. E ela continuou, ninguém tá vendo que você tá escrevendo seus livros, não interessa, eu preciso escrever meus livros. E foi exatamente o que aconteceu. Quando
você tá lendo assim, ela até escreve no diário. Hoje chegou um jornalista aqui, eu dei meus livros pra ele. E foi o que aconteceu. Passou um tempo e aí, tipo, no diário ela vai contando, tipo, eu perguntei ao jornalista como é que tá andando, porque já tem um tempo que eu mandei minhas coisas pra ele. E é insano, porque meio que vai contra o que a gente vai acostumado a saber no Brasil. Porque assim, eu não nasci pobre, mas eu nasci, tipo, socialmente com a mentalidade de a gente só tem que agarrar a primeira coisa confortável e segura e pronto, é isso. Então, tipo, eu nasci no interior, eu nasci... Não é, tipo, de infraestrutura não é tanto interior, mas é distante de onde a coisa acontece. Eu nasci no interior de Pernambuco. A capital mais próxima é Salvador, tipo, 700, 800 quilômetros de distância. Então, tipo, mesmo não tendo a infraestrutura pouca, tem a infraestrutura pouca de você sonhar. Tipo, tem menos oportunidades, tem menos coisas pra se fazer na cidade. E eu sempre fui uma pessoa que sonhava muito alto. Eu sempre amei literatura, eu sempre amei arte e coisa. E eu nunca aprendi isso de cursos ou coisas. Eu aprendi de livros e depois internet, ou então TV Cultura, coisas assim. Eu sempre, tipo, sonhei muito alto e sempre tive esse negócio de, tipo, eu vou fazer com a minha vida. E quando foi chegando na minha adolescência, quando eu fui começando a me expressar mais, começou a ter um conflito, porque os meus parentes todos, eles viveram nesse pensamento de sobrevivência e eu não julgo. Eu sei a história da minha família, não foi fácil. Mas eles todos viviam com esse pensamento de que você cresce, começa a trabalhar, o melhor que pague, que não é desconfortável, e casa, vai ter filhos e fica esperando a sua aposentadoria. É isso. Essa é a vida. Tipo, a vida é fácil, é só fazer isso, tá ótimo. Isso nunca me pegava. Só que quando eu era adolescente, eu sempre ficava tipo, esses sonhos altos é meio que eu vivendo, é um entretenimento, não é eu estou planejando, é um entretenimento, eu tô sem nada pra fazer, eu vou ficar aqui imaginando que eu sou isso ou aquilo. E foi isso. Eu tive câncer, aí depois eu fiquei mais próximo dos meus parentes e fui, tipo, completamente jogado fora. Fiquei, tipo, é isso, vou entrar na faculdade, vou seguir minha vida e pronto, é isso que eu vou fazer da minha vida. Só que quando eu comecei a sair da depressão e, tipo, eu fiquei bem mal, depressiva e tal, depois do câncer e crises existenciais. Eu comecei, tipo, cara, eu sobrevivi a 3 cânceres. Isso é uma coisa muito rara. Eu consegui fazer o que eu quero de carreira. Não é tão raro quanto 3 cânceres. E eu comecei, tipo, e se, cara? E se? Também veio o negócio de começar a planejar pra se mudar pra cá, pra Curitiba. Aí, tipo, mudar pra cidade maior, capital, não sei o quê. Aí depois, quando eu tava pra sair de Petrolina, eu passei 2 meses, eu já sabia que eu ia me mudar pra cá. E eu passei 2 meses, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E acho que é normal, tipo, eu nunca tinha morado fora de Petrolina. Eu morei 23 anos em Petrolina. Tipo, eu morei alguns meses em outras cidades por causa do câncer, mas era tipo, assim que eu terminava o tratamento, eu ia embora. Inclusive Curitiba, eu morei aqui em Curitiba por 5 meses, no último câncer. E era tipo, assim que o médico fez, pode ir pra casa, eu ia pra casa, tipo. Mas, foi o momento que eu fiz, eu vou sair daqui e eu vou correr atrás da minha vida, das minhas vontades. E eu passei 2 meses muito, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque só veio eu e minha mãe pro Paraná. 2 mulheres, a gente não conhecia ninguém aqui, a gente só conhecia a cidade. Eu comecei a ter esse negócio, tipo, cara, mas será mesmo que eu vou e tal? Só que eu comecei a olhar, assim, o que acontecia pelo menos no bairro, assim, a galera da minha volta, as pessoas que eu conhecia naquela época. E eu olhei assim, tipo, eu posso ficar aqui e, sei lá, nos próximos 3 anos, 5 anos, eu vou comprar uma casa bem legal, num bairro bem legal. Não bem legal, mas tipo num bairro ok. E vou fazer faculdade, vou fazer minha vida e vai ser bem confortável. Só que olha, você fiz tipo, cara, isso não me alegra. E eu cheguei à conclusão de que eu preferia sair pra incerteza do que ficar na segurança.
Aí, 1 mês depois, 2 meses depois, eu li esse livro e eu fiquei tipo, cara, é realmente, se você tem um sonho e você coloca ele em prática, chega um momento que você vai chegar nele. E foi completamente insano pensar de que eu sabia que era um diário que ela escrevia e que ele foi publicado e ela vendeu muitas cópias. Eu sabia de tudo isso, mas eu não sabia que ela planejava. Ela estava planejando. Ela meio que escreveu, ela fez, eu estou escrevendo os meus livros pra quando o jornalista chegar aqui ele vai vir me publicar. A única coisa que não aconteceu foi que não foi os livros de ficção, foi o diário. E o diário vendeu, que eu tenho de certeza, possivelmente vendeu mais cópias. Mas é porque eu acho que foi na época que, tipo, vendeu 100 mil cópias. Em 1960. E em 2026 não se vende 100 mil cópias tão fácil assim. Ela saiu da favela, ela comprou a chácara dela e ela comprou uma casa pra ela, pras crianças dela, e nunca mais ela precisou se preocupar o que as crianças iam comer. Mas não só isso, o plano dela era isso, ela queria uma chácara, ela queria receber dinheiro por causa dos livros dela. Tudo isso aconteceu, mas foi além, por quê? Depois eu fui pesquisar sobre o que aconteceu pra ela e tal. E ela ficou, tipo, uma das pessoas mais prestigiadas da época. Ela ia pra jantares com pessoas importantes. Ela ia, tipo, jantar com o prefeito. E, cara, eu não sei se você sabe, mas, tipo, é bem difícil você entrar no âmbito artístico ou literário do Brasil. É bem difícil, bem difícil. Eu sei disso porque eu gosto de estudar desde criança, essas coisas assim. A sociedade artística brasileira, em 1960, eu acho que era mais fechada ainda. Pra uma pessoa negra, 3 cadeados a mais, só por causa da cor da sua pele. E é completamente insano, porque ela conseguiu o que ela queria, mas foi além. E eu olhei esse livro e eu fiquei, cara, se você começa a agir o seu plano, tem muita chance dele acontecer. E foi muito isso, de tipo, eu tinha acabado de chegar aqui em Curitiba e eu tinha muitas vontades dentro de mim, que eu sempre falo, tipo, vontade juvenil, era sonhos que eu tinha quando eu tava sem fazer nada, pra deixar a minha vida feliz, eu tinha essas imaginações. Mas quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, tipo, imagina uma pessoa que não tinha nenhum apoio e ela saiu do colégio, tipo, com 11 anos, porque ela precisou, é normal, né, naquela época, né? E ela se fez, tipo, eu vou virar escritora, eu vou vender muito com os meus livros ao ponto de eu comprar uma chácara. E ela comprou. E me fez pensar de que, tipo, se ela, em 1960, com tão pouca oportunidade, conseguiu, cara, imagina hoje, é bem maior o nível de oportunidades, é bem maior o número de caminhos que você pode trilhar. E esse livro meio que mudou a minha cabeça, no sentido de que, tipo, não existe isso de, isso não é pra mim. Se você tem a vontade, se você quer fazer, se você quer que ela aconteça, faça. E eu posso estar falando isso, meu Deus, que palhaçada, todo mundo sabe disso. Eu não sabia. Juro pra ti. Algum outro dia eu falo, mas esses meus sonhos mirabolantes que eu tinha quando era criança, eles começaram a voltar pra mim, eu tinha 21 anos. Desde então, meio que a vida começou a me mostrar que eu posso fazer e que eu acredito que eu vou fazer. Mas eu não tinha esse pensamento, porque era o comum. Eu cresci muito rodeada dos meus parentes e a vida dos meus parentes foi literalmente isso. Vai numa carreira que você vai ganhar bem e você vai se sentir confortável trabalhando e vá nela. E vai esperar aposentar. É isso. Tipo, essa é a sua vida e você está muito confortável e ela é muito boa e, meu Deus, é muito bom. Só que eu sempre senti que não era pra mim. Não sei dizer. Mas eu só sentia que não era pra mim. Quando eu li esse livro, mudou a minha cabeça a esse ponto. Porque foi completamente doido pensar de que, na verdade, o que eu quero é bem, bem menor do que a Carolina conseguiu em 1960. Ainda é grande, mas, tipo, comparado com a Carolina conseguiu... Eu não sei falar Carolina desde que eu nasci. É um fato sobre mim, eu não consigo falar Carolina. Às vezes isso acontece, às vezes, né? Ler esse livro foi muito, tipo, uau!
Mas é isso. Atualmente eu estou na minha meta. Daqui pros meus 30 anos eu vou fazer o que eu queria fazer quando eu era criança. Quando aconteceu, eu conto a vocês o que era. Mas até lá, eu estarei aqui fazendo as minhas coisinhas, porque quando o momento chegar, eu estarei... Oi, aqui estou eu. Eu cheguei Teve um dia, eu não lembro que eu tava pensando sobre isso, e eu veio uma ideia assim na minha cabeça de que, tipo, é como você chegar num restaurante, você não pediu o seu prato. E fala, tipo, ai, o que é que você acha? Qualquer coisa, eu vou estar bem, qualquer coisa que você me trazer. E a comida vem, tipo, ela é comestível, mas não é o que você queria muito bem assim. Mas quando você chega no restaurante e você fala, eu quero isso, eu quero aquilo, e vinho desse jeito, dessa forma e tal, e não sei o quê. Quando você come, é tipo, a comida, porque foi você que pediu. E você que sabia que naquele dia você queria comer salmão e não boi. Mas, se foi outra pessoa, eu não tava sabendo da sua vontade de comer salmão naquele dia. E eu acho que a vida é meio que isso, porque a vida, quando eu cheguei no momento de, tipo, tô adulta, que eu tenho que fazer da minha vida, eu meio que tava, qual é o prato que tem aí no menu? Aí você pode me trazer? Esse aí tá bom, tá ótimo esse aí. E eu percebi que, tipo, quando você faz isso, você vai viver uma vida ok. Você vai assim, faz tipo, foi legal. Mas quando você faz, tipo, não, eu quero tal prato de tal forma, você me traga dessa forma. Com a vida, quando você senta assim e faz, eu vou para ali. A vida é muito melhor e você é muito mais feliz porque você fez exatamente o que você fez, o que você quis. Ah, mas quando não dá certo, tá tudo bem. Você senta assim e faz tipo, cara, tu nem sabe o que eu fiz pra conseguir tal coisa. E nem consegui, tá acreditando nisso? Muito melhor quando você senta assim e faz, deu merda, mas tentei, né? Do que quando você faz tipo, ai, não quero ouvir. Ai, essa vontade, cala a boca. Não quero ouvir você. Não, você não é pra existir. É muito pior. Se você não quer ler o livro, tudo bem. Mas depois você vai pesquisar sobre a história da Carolina. É muito doido. Porque eu não esperava que ela fosse, tipo, ser convidada. E ela virou, tipo, meio que socialite. Não socialite, mas ela virou meio que pessoas muito importantes. Autoras muito importantes nos anos 60. Eu fiquei chocada. Não pela competência da Carolina, mas que as pessoas babacas aceitaram ela nesses círculos. Então, essa é a lição que você pegou hoje. Não interessa o quão você queira ir. Você precisa de um plano, você precisa da determinação e da constância. Quando o momento chegar, você vai estar tipo, você está querendo isso de mim? Cara, eu tenho 3 disso. Toma.